Vai cair na prova. Pois é, as novas licenças ambientais com certeza fazem parte de um tema que vai cair, vai despencar nas provas de direito ambiental daqui para frente. Mas calma que a gente vai ver tudo sobre essas novas licenças ambientais. Mas antes eu quero me apresentar. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Tiago Leite, sou procurador do Estado de São Paulo, professor de Direito Ambiental do Estratégia e quero aproveitar para deixar aqui o meu Instagram, @prof. Tiago Leite com TH. Então fica à vontade para me seguir e acompanhar os conteúdos. Tem muita coisa bacana. Então vamos falar sobre as novas licenças ambientais que foram previstas na lei que nós chamamos de Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ou o novo Marco Legal do Licenciamento Ambiental, Lei 15.190 de 2025. Então, essa lei, não é a Lei Geral do Licenciamento, vem estabelecer normas gerais, diretrizes gerais para o licenciamento de atividades ou empreendimentos que possam causar danos ao meio ambiente ou que utilizem recursos naturais. Então, como norma geral, né, de diretriz, ela é de observância obrigatória, não só pela União, mas também pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, todos os entes da federação precisam observar essas normas gerais esculpidas na Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Mas o que é licenciamento ambiental? Já que nós iremos falar das licenças ambientais, vamos voltar um pouquinho e falar sobre licenciamento ambiental. Então, a lei também define, é o processo administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos naturais ou que possam causar danos ao meio ambiente. Então, o licenciamento é esse processo, esse procedimento, qual o órgão ambiental vai avaliar se aquela obra, se aquela atividade pode funcionar e quais as condicionantes que ela precisa observar para que não haja danos ao meio ambiente ou para que esses danos sejam mitigados, tá bom? Então, nós temos esse importante conceito de licenciamento ambiental. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, lá no artigo 9º, traz os instrumentos da PNMA. São ferramentas que o legislador coloca à disposição do poder público, da sociedade, para o cumprimento dos objetivos da PNMA. E no rol do artigo 9º, nós temos no inciso 4º, licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da PNMA e também está previsto no artigo 10 dessa mesma lei 6938. E a gente viu o conceito de licenciamento, também vamos ver o conceito de licença. Então, não confundir licenciamento, que é processo, procedimento, com licença ambiental. O que é a licença? É um ato administrativo por meio do qual a autoridade licenciadora, consideradas aí as disposições legais, regulamentares, as normas aplicáveis ao caso, vai atestar a viabilidade da instalação, da ampliação, da operação desse empreendimento ou dessa atividade sujeita ao licenciamento ambiental. Então, é o ato administrativo que a gente encontra no bojo do quê? Do licenciamento ambiental. Então, a nova lei previu novas licenças ambientais. Até a edição dessa Lei Geral do Licenciamento, a legislação federal previa apenas 3 tipos de licenças ambientais: a prévia, a de instalação e a de operação. A gente vai ver que esse rol foi bem ampliado. Por isso que é importante a gente estudar os novos tipos de licenças ambientais. Com certeza vai despencar nas provas de direito ambiental daqui para frente. Então, o primeiro tipo é a licença prévia, já existia anteriormente. Então, é a licença, né, o ato administrativo que atesta na fase de planejamento
a viabilidade ambiental dessa atividade e tem outro objetivo que é aprovar a localização. Então, dois objetivos básicos: atestar a viabilidade ambiental e aprovar a localização. E pode estabelecer outros condicionantes aí para o interessado. Primeira, licença ALP. Em seguida, nós temos a LI, licença de instalação, também já existia. Então, aqui nós temos o ato administrativo que permite a instalação da atividade ou empreendimento, aprova os planos, os programas e os projetos de prevenção, de mitigação ou de compensação ambiental e pode também estabelecer condicionantes ambientais. E terceiro, a LO, também já existia, licença de operação. É o ato administrativo que permite a operação da atividade ou do empreendimento, aprova as ações de controle e monitoramento ambiental e estabelece condicionantes ambientais para a operação e, quando necessário, para a sua desativação. Então, aqui eu tenho o ato que vai autorizar de fato o funcionamento, a operação dessa atividade. Então, até aqui, nenhuma novidade. Mas começamos agora as novas licenças ambientais. Licença ambiental única, a LAU. Aqui eu tenho a licença, o ato administrativo, que em uma única etapa atesta a viabilidade de instalação, de ampliação e de operação da atividade ou de empreendimento, aprova as ações de controle e monitoramento ambiental e estabelece condicionantes ambientais para instalação, operação e, quando necessário, desativação. Então, aqui eu tenho uma única etapa abrangendo tudo isso, inclusive instalação e operação. É a licença ambiental única. A próxima é a licença por adesão e compromisso. Então, aqui eu tenho a licença que vai atestar a viabilidade da instalação, da ampliação e da operação da atividade, que observe as condições legais. O importante é esse final, mediante declaração de adesão e compromisso do empreendedor com os requisitos pré-estabelecidos pela autoridade licenciadora. Então, aqui eu tenho uma adesão, não é, do interessado, do empreendedor, ele se comprometendo a cumprir os requisitos que já estão pré-estabelecidos pelo órgão licenciador. Essa é a licença por adesão e compromisso. Licença de operação corretiva. Aqui eu tenho a licença que, observadas as condições previstas na lei, vai regularizar atividade ou empreendimento que esteja operando sem licença ambiental, por meio da fixação de condicionantes que viabilizam a sua continuidade em conformidade com as normas ambientais. Então, aqui eu tenho uma situação irregular e eu quero regularizar, trazer esse empreendedor para a normalidade, para a regularidade. Então, eu vou corrigir esse rumo errado que estava sendo perseguido aí, não é, pelo empreendedor, tá bom? Licença de operação corretiva. Licença ambiental especial. Aqui eu tenho o ato administrativo expedido pela autoridade licenciadora, que estabelece condicionantes a serem observados e cumpridos pelo empreendedor para localização, instalação e operação. Só que aqui, olha, é para atividades ou empreendimentos estratégicos. Então, aqui o poder público vai dizer o que é atividade ou empreendimento público estratégico, e para esses empreendimentos eu tenho essa licença ambiental especial, tá bom? Então, LAI é para atividades ou empreendimentos estratégicos. Levando em conta a natureza, as características e as peculiaridades da atividade ou do empreendimento, podem ser definidas licenças específicas, diferentes, por ato normativo dos entes federativos competentes, de acordo com a Lei Complementar 140. Então, estados, municípios, DF, podem, não é, criar licenças específicas para os seus respectivos territórios, com base nessa Lei Complementar 140, que vem repartir competências ambientais.
prazos de validade das licenças ambientais. Então, importantíssimo aqui. LP, licença prévia, mínimo 3 anos, máximo 6 anos, considerado aí o estabelecido pelo cronograma de elaboração de planos, programas e projetos daquela atividade que está sendo licenciada. Entre 3 e 6 anos para a LP, licença prévia. Para a LI, que é a licença de instalação, e para a LP, que é a licença prévia, aglutinada à LI do procedimento bifásico. Então, nesse caso, eu também tenho um mínimo de 3 anos e o máximo de 6 anos. Prosseguindo, nós temos para a licença ambiental única, para a licença de operação e a licença de instalação aglutinada, a licença de operação do procedimento bifásico, também a licença de operação corretiva e a licença ambiental especial. Para todas essas licenças, o prazo é entre 5 e 10 anos. Prosseguindo para a licença para a LAC, né, nós temos aí o mínimo também de 5 e o máximo de 10 anos, consideradas as informações apresentadas no RCE. O que é isso? É um relatório de caracterização do empreendimento. É um documento, né, que ele é apresentado nas hipóteses lá previstas na legislação e que vai conter características e informações técnicas sobre a instalação e operação da atividade, tá bom? Então vimos aí os prazos de validade das licenças ambientais. Quando for requerida a renovação da licença ambiental com antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade, ficará este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva da autoridade licenciadora. E a lei prevê ainda que as licenças ambientais podem ser renovadas sucessivamente, desde que respeitados em cada renovação os prazos máximos que nós acabamos de ver, que são os prazos máximos das licenças ambientais. A lei diz o seguinte ainda, olha, não estão sujeitos a licenciamento ambiental algumas atividades. Quais? Primeira hipótese, as atividades de caráter militar previstos aí no preparo e emprego de Forças Armadas, conforme a Lei Complementar 97. Não precisa de licenciamento ambiental. Segunda hipótese, não considerados como utilizadores de recursos ambientais, não potencial ou efetivamente poluidores ou incapazes de causar degradação do meio ambiente. Se uma atividade não utiliza recurso natural e não é capaz de causar danos ao meio ambiente, não há necessidade do licenciamento ambiental. Terceira hipótese, obras e intervenções emergenciais de resposta a colapso de obras de infraestrutura, acidentes, desastres, também não precisa, ante a urgência da situação. Quarta hipótese, obras e intervenções urgentes que tenham como finalidade prevenir a ocorrência de dano ambiental iminente ou interromper situação que gere risco à vida. E quinta hipótese, obras de serviço público de distribuição de energia elétrica de até 138 kV, realizadas em área tanto urbana quanto rural. Temos ainda mais duas. Sexta hipótese, pontos de entrega voluntária ou similares abrangidos pelo sistema de logística reversa, previsto lá na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Logística reversa é um dos instrumentos dessa política. Então, o fabricante, o comerciante tem que fazer voltar alguns tipos de produtos, como pilhas, baterias, lâmpadas, porque eles possuem um alto risco de degradação do meio ambiente. Então, pontos de entrega voluntária ou similares não precisa de licenciamento. E, por último, ecopontos e ecocentros, compreendidos aí como locais de entrega voluntária de resíduos de origem domiciliar ou equiparados de forma segregada e ordenada em baias, né? Aquelas vidro, papelão, né? Separados, né? Caçambas e similares, com vistas à reciclagem e a outras formas de destinação final ambientalmente adequada. Então, nessas 7 hipóteses, eu não preciso de licenciamento ambiental. Então, nós encerramos aqui esse vídeo. Esse tema, eu repito, ele é super importante. O licenciamento ambiental é talvez o principal instrumento de proteção, de tutela do meio ambiente,
portanto, vai cair sim nas provas de direito ambiental daqui para frente, tá bom? Então, dá uma lida nessa lei que ela é super importante. Boa sorte nos estudos e até uma próxima.